Final de 2024 e a gente aqui juntinho a você levando as principais informações do Brasil e do mundo. De olho no relógio, 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui com você até às 9 horas, 9h10, levando as principais discussões, análises, bastidores, as notícias que com certeza vão fazer diferença aí ao longo do seu dia, ao longo dessa sexta-feira. Já vai deixando aí o seu like, participando da nossa enquete, que inclusive é sobre o tema principal do programa de hoje, a queda de braço entre Flávio Dino e Arthur Lira pelas chamadas emendas do orçamento. Vocês devem lembrar que Dino mais uma vez bloqueou o envio dessas emendas, a liberação dos recursos. E o presidente da Câmara dos Deputados reagiu, convocou ontem uma reunião de emergência, se reuniu com o presidente Lula, logo em seguida concedeu a entrevista coletiva que já a gente vai acompanhar, garantindo que está fazendo tudo o que o Supremo Tribunal Federal determinou, inclusive vai cobrar mais uma vez de Flávio Dino detalhamento sobre essa decisão e, consequentemente, a liberação dos recursos. Vamos lá então aos detalhes, já Arthur Lira falando aqui com a gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, após uma tarde de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois com vários líderes partidários, fez um pronunciamento à imprensa em que defendeu a liberação de emendas parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Essas reuniões de Lira, reuniões de emergência, foram motivadas por uma nova decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que suspendeu na última segunda-feira, dia 23, o pagamento de uma modalidade de emenda parlamentar, as emendas de comissão. Dino entendeu que os pagamentos não estão obedecendo critérios de transparência, como determina a lei, Quem são os autores dessa emenda, para onde o dinheiro vai, é o que Flávio Dino quer saber. De acordo com Lira, os pagamentos estão respeitando, sim, tanto as determinações do STF quanto uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula para disciplinar as emendas. O presidente da Câmara lembrou que o pagamento segue os critérios acordados entre os poderes em uma reunião no Palácio do Planalto há 3 semanas. Aquela fatídica reunião em que Lula passou mal, fez exames e acabou precisando se submeter a uma cirurgia. Agora aqui no nosso Povo News a gente vai acompanhar então. Na verdade, foi mais um pronunciamento do que uma coletiva, Ele falou sozinho, não teve perguntas da imprensa, resumiu ali tudo em cerca de 3 minutos e é o que a gente vai acompanhar agora, imagens do repórter correspondente do Povo em Brasília, João Paulo Biagi. Vamos acompanhar. Eu queria só ajustar que o fone já... Tá bom. Estão prontos aí? Sim. Bom, em primeiro lugar eu queria deixar para todos a tranquilidade da Câmara dos Deputados e eu penso que do Congresso Nacional com o tema em questão. Nós precisamos relembrar que tudo que foi feito em cumprimento à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, foi observando a Lei Complementar 210, sancionada pelo Presidente da República, e mais do que isso, o procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado, eles obedeceram a um critério rigoroso de análise do Gabinete Civil, da SAGE, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Portanto, nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer, junto a todos vocês, os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve que fazer os exames e submeter, naquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. Também, de certa forma, esclarecer que algumas ilações que foram feitas com relação à suspensão das comissões, e somente isso eu queria relembrá-los, de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC
da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam segurança e deram segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal. Então, mais uma vez, a tranquilidade da Câmara, em nome dela, que todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAGE e a mais 4 ou 5 ministérios. Por fim, de novo, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, todos possam ter esses esclarecimentos e peticionaremos ainda na manhã de amanhã ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Amanhã de manhã.